Olá pessoal, estou começando o primeiro vídeo do canal e para começar estou trazendo um tema que alguns consideram bastante polêmico: wiccaniano ou wiccan? Nos últimos dias eu tenho recebido diversas mensagens das pessoas me perguntando por que eu utilizo o termo wiccaniano e não wiccano. Então, para estrear o canal, eu decidi trazer essa temática. E a resposta é uma só, gente, porque eu sou velho. Eu não sou tão velho assim, né? Na realidade, tenho 39 anos, esse ano faço 40. O que acontece é o seguinte, gente, quando todo o movimento da Wicca começou no Brasil, as primeiras literaturas que nos chegaram traziam a terminologia wiccaniana, para designar as pessoas que praticam a religião Wicca. As pessoas mais antigas da bruxaria, as pessoas que estão aqui há mais tempo, acabaram preferindo, se acostumando e usando, obviamente, a terminologia wiccaniana. Porque quando essas primeiras obras começaram a ser traduzidas, os tradutores foram procurar em outras traduções de línguas latinas como a nossa, qual tinha sido a terminologia que essas pessoas, que esses tradutores, tinham utilizado para traduzir o termo Wiccan, que vem do inglês, que é uma língua anglo-saxônica. E quando esses tradutores acabaram fazendo as suas pesquisas, chegaram à terminologia wiccaniana em uma obra que foi traduzida para a Espanha há bastante tempo e que é bastante conhecida, que se chama A Bíblia das Bruxas, a Witch's Bible. Essa obra é de 1981, 1984, 1981 e 84, com 2 copyrights. Então esses tradutores, chegando até a Bíblia das Bruxas, que em espanhol é a Bíblia de las Brujas, né, que é a tradução da Witch's Bible, uma das obras mais famosas, eles encontraram aqui nas páginas da Witch's Bible a terminologia wiccaniano ou wiccaniana. Eu vou procurar aqui para mostrar para vocês. Aqui, por exemplo, nós vamos encontrar logo na página 15 exatamente essa terminologia traduzida. Olha aqui, ó. Dá para ver aí? Em algum lugar vocês vão ver wiccaniana e wiccaniano. Tá bem aqui, ó. Deixa eu... Aqui, ó. Onde está o meu dedo? Então, esses primeiros tradutores chegaram à conclusão de que, se já existia uma obra que tinha sido traduzida do inglês para o espanhol, que é uma língua latina, e que traz diversas semelhanças e palavras idênticas às nossas, né? Na realidade parece o mesmo idioma, um pouquinho mais enrolado, que a terminologia correta para ser traduzida do termo Wiccan seria wiccaniano, wiccaniana. E nós vamos ver que as primeiras obras que chegam no Brasil sobre Wicca, da década mais ou menos de 80, adotaram essa mesma terminologia. Quando chega o finalzinho da década de 90, início dos anos 2000, se dá o grande boom da bruxaria no Brasil. E aí as editoras começam a correr atrás de obras para serem traduzidas e publicadas aqui no Brasil. Antes disso existiam basicamente 3 livros que foram muito influentes para os bruxos no Brasil e que formaram basicamente a maioria das pessoas que estavam começando a praticar o Wicca antes dos anos 2000. Que era Feitiçaria, a tradição renovada... Feitiçaria... Era o Wicca, Feitiçaria Moderna, da Gerina Dunwich, O Poder da Bruxa, da Laurie Cabot, e A Dança Cósmica das Feiticeiras. Em Wicca, a Feitiçaria Moderna, da Gerina Dunwich, o tradutor usa a terminologia wiccaniana. O Poder da Bruxa, quando o tradutor se refere aos praticantes da religião Wicca, ele os chama de wiccanianos. E na Dança Cósmica das Feiticeiras, apesar de ser um livro muito abrangente, que traz muitos dados sobre a tradição fairy, que foi inclusive traduzido como tradição das fadas, né? Depois, já lá em 2001, 2002, quando eu fiz a revisão, falei com a editora e disse, olha, tá errado, traduziram de maneira errada, não é tradição das fadas, é tradição fairy. Apesar de ser um livro bastante abrangente, que traz diversos aspectos da tradição fairy e aspectos de psicologia,
quando a Starhawk se refere aos praticantes da religião Wicca, o tradutor, que fez a tradução, decidiu utilizar a terminologia wiccaniana. Quando chega no finalzinho da década de 90, início dos anos 2000, essas editoras então que estavam ávidas em publicar livros sobre Wicca no Brasil, por causa do grande boom da bruxaria, contratam, trazem várias obras, é aí que surge inclusive o selo Gaia Além da Lenda, que foi um selo muito importante e muito famoso na época, que traduziu diversos livros do Scott Cunningham, e talvez, não sei, se pela necessidade de publicar as coisas com maior rapidez, eu acredito que os tradutores não tiveram muito tempo de pesquisar tanto obras que já tinham sido publicadas em línguas latinas fora do Brasil, como é o caso da Bíblia das Bruxas, né, em espanhol, ou mesmo as obras que já existiam aqui no Brasil, que talvez nem as conhecessem na realidade. Os tradutores decidem utilizar a terminologia wiccana. Uma vez conversando com um dos tradutores, ele disse que ele decidiu utilizar essa terminologia porque se American é americano, Wiccan é wiccano. Na realidade não é bem assim, né? Canadian, por exemplo, não é traduzido como canadiano, sim como canadense. Imagina se American fosse americanense. Se a gente for pensar como os neologismos eles se constroem, como as coisas vão surgindo, que é utilizado sempre para designar praticantes de uma religião no Brasil, a gente vai encontrar, por exemplo, ólico, como no caso dos católicos, né? Nós vamos encontrar ista, nos casos dos candomblecistas, budistas, né? E existem outras opções que são utilizadas. Tanto que quando o muçulmanismo se torna conhecido no Brasil, a primeira terminologia utilizada para designar os praticantes dessa religião era islamita, não era muçulmanos. Hoje nós encontramos algumas possibilidades para designar os praticantes, né? Porque eu acredito que as pessoas começaram a fazer o neologismo, uma vez que Islã não é uma palavra que vem do português, né? Essas pessoas tiveram essa linha de pensamento. Hoje não se chama mais, não é mais habitual se chamar os praticantes da religião muçulmana de islamitas, mas está no dicionário. A gente vai ver que diversas construções foram feitas em cima de uma palavra para designar os praticantes da religião muçulmana. Nós vamos encontrar islamitas, nós vamos encontrar islâmicos, nós vamos encontrar muçulmanos e nós vamos encontrar até maometanos. Isso é muito comum de acontecer quando uma nova palavra chega em uma cultura que não a utiliza. E a mesma coisa aconteceu com a terminologia Wiccan. Então, quando você vê uma pessoa utilizando o termo wiccaniano, ela não está errada. Muito pelo contrário, ela está utilizando uma palavra que foi usada, adotada nas primeiras traduções de livros e obras sobre bruxaria no Brasil. Tanto que recentemente saiu uma tese de doutorado pela PUC, aonde o pesquisador, agora doutor, utiliza o termo wiccaniano na sua tese, porque é a terminologia mais antiga, é a primeira terminologia que foi utilizada. Consequentemente, se a gente fosse falar de uma originalidade, seria a mais original. É claro que eu acho que, com o passar dos anos, os dois termos vão ser utilizados, tanto o wiccaniano quanto wiccanos. Mas o que a gente tem visto ultimamente na internet é que tem uma nova onda de praticantes da religião Wicca que estão chegando agora, que estão adotando a terminologia wiccaniano e abandonando o termo wiccano. O que a gente vai perceber é que as pessoas que são mais antigas na Wicca utilizam o termo wiccaniano, ou seja, as pessoas que começaram a praticar essa religião antes do finalzinho da década de 90, utilizam a terminologia wiccaniano ou wiccaniana porque era o termo corrente naquela época. As pessoas que conheceram a Wicca a partir do ano 2000 até mais ou menos 2010, ou seja, os praticantes que tiveram acesso à literatura de Wicca disponível no Brasil entre 2000 e 2008, 2010, vão utilizar o termo wiccano. Nessa época, mais ou menos em 2008, se eu não me engano, se não me falha a memória, a editora Gaia Além da Lenda decidiu suspender o seu selo, então parou
de publicar obras, e era essa editora que mais publicava obras de Wicca naquela época e que mais adotava o termo wiccano, porque assim os seus tradutores tinham decidido fazer. E do ano de 2008, 2009, 2010 até agora, a gente vai ver que tem uma nova safra de pessoas, uma nova onda de pessoas chegando ao Wicca, que está adotando a terminologia wiccaniano de novo, uma vez que as editoras que têm publicado novas obras sobre o Wicca voltaram a adotar essa terminologia original. O que eu acho é que com o passar dos anos os dois termos vão continuar sendo usados pelos praticantes da religião Wicca, assim como nós ouvimos hoje ainda islamitas, islâmicos, maometanos ou muçulmanos para representar pessoas que praticam a mesma religião. Vou ficando por aqui hoje no nosso primeiro quadro do Mexendo o Caldeirão, e se você gostou, divulga o vídeo. Se não curtiu o canal, curta o canal, me siga nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, só procurar Claudinei Prieto, e vai ter sempre vídeo novo por aqui com temas bastante interessantes para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a história da Wicca no Brasil também, por que não dizer assim. Um beijo, gente! Tchau, tchau!